Nesse vídeo você vai aprender como transformar o maior número de seguidores do seu Instagram ou inscritos no seu canal do YouTube em dinheiro na sua conta. Eu quero compartilhar com você algumas das melhores estratégias que eu utilizei ao longo de todos esses anos trabalhando no digital, que me renderam algumas centenas de milhares de reais nesse mercado. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luke, trabalho há mais de 6 anos aqui no mercado digital, já fiz algumas centenas de milhares de reais como coprodutor, fazendo lançamentos para outros especialistas, vendas de serviços B2B, B2C, consultorias e mentorias para empresas e donos de negócios. Cara, eu já vendi um pouco de tudo aqui no mercado. E eu quero compartilhar com você algumas estratégias, algumas táticas que você pode utilizar que funcionam muito bem e conceitos dos quais eu percebo que é muito difícil de você encontrar alguma informação de forma gratuita aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar do Brasil, né? Porque lá fora isso tem a rodo, mas aqui poucas pessoas estão falando. Então, primeira coisa que você precisa entender aqui, seguidor paga conta sim. Tem muita gente que fala que seguidor não paga as contas, mas essa pessoa só está falando um jargão. Seguidor paga conta por quê? O dinheiro está no bolso de cada indivíduo. O dinheiro está no meu bolso, está no seu bolso, está no bolso dos seus seguidores. Todo mundo tem uma pouca quantia de dinheiro ou muita ali dentro do seu bolso, né? Dentro da sua conta. Então, o seguidor significa dinheiro sim, porque o dinheiro está com ele. O que não paga as contas é o número. Então, você ter 1000 seguidores não necessariamente significa que você tem dinheiro. Por quê? Porque você não sabe como fazer com que esse seguidor tire o dinheiro do bolso dele e coloque no seu bolso. Você não consegue fazer isso acontecer, ou você até sabe, você consegue, mas não em grande quantidade. Então, a grande questão que a gente trabalha aqui é sempre como eu posso fazer com que mais pessoas que me seguem comprem de mim. Porque a gente sempre está trabalhando duas frentes diferentes. Fazer mais pessoas conhecerem a gente, né? Fazer as pessoas conhecerem nós e o nosso negócio. E fazer com que as pessoas que já conhecem a gente comprem de nós, tá? É simples assim. Então, você vai estar sempre trazendo base e sempre convertendo base. Então, sempre tem esses dois grandes problemas. Como alcançar mais pessoas, como alcançar pessoas novas e como vender mais para quem me conhece. O grande problema que as pessoas têm na hora de vender para quem conhece elas, para os seguidores delas, está na comunicação. É a forma como as pessoas se comunicam para fazer uma venda. Pegando, por exemplo, do Instagram aqui, é muito comum as pessoas fazerem uma sequência de stories, colocam um link ou colocam um CTA no final dessa sequência de stories para que as pessoas acessem uma página de vendas ou para que as pessoas mandem mensagem no direct e comecem um processo comercial. E o erro está sempre nessa sequência de mensagens. Por quê? Muitas pessoas, independente de tentar vender um serviço, produto físico ou digital, cometem o mesmo erro, que é falar sobre o que está sendo vendido. A pessoa fala sobre o serviço, a pessoa fala sobre o produto, a pessoa fala sobre o curso, quando na verdade não é isso que a gente faz de forma profissional para conseguir vender. Nós queremos fazer com que as pessoas sintam alguma coisa. Não comprem, elas sintam. Primeiro, a pessoa ela precisa sentir algo e esse sentimento é o que vai ser o gatilho para que a pessoa faça uma compra. Eu vou te explicar o panorama completo aqui, presta muita atenção. Todos nós, como seres humanos, nós sentimos emoções boas e ruins. Nós sentimos coisas que causam dor e que causam prazer. Então, algo para nós é muito doloroso e aí a gente vai tentar fugir daquilo. A gente sempre está tentando fugir da dor. E outras coisas são muito prazerosas. Então, a gente vai querer sempre ir em direção do prazer. O mínimo de dor e o máximo de prazer. Todo dia a gente enfrenta várias dessas situações. Então, o nosso seguidor, ele também enfrenta isso. Quando a gente fala do seu produto, do seu serviço ou qualquer coisa que seja, isso é apenas um meio para fazer com que o seu cliente pare de sentir uma dor e comece a sentir um determinado prazer. Vamos lá que você vai entender exatamente o que significa. As pessoas elas vão tomar uma ação ou para fugir da dor que elas estão sentindo no momento ou para alcançar algum tipo de prazer que elas estão querendo no futuro. Então eu vou pegar como exemplo aqui um serviço muito comum que é o serviço de harmonização facial. A pessoa ela vai numa clínica de estética para ela se sentir melhor com a aparência dela. Por quê? Porque a aparência ela está totalmente correlacionada com a nossa autoestima. Então a pessoa ela tem muita dor em algum momento social, ao se olhar no espelho, alguma coisa que ela não se sente muito bem, e aquilo é doloroso para ela. Passar por aqueles momentos é doloroso. Então a compra dela não está por conta do Botox, não está por conta do ácido hialurônico, da técnica da doutora, não tem nada a ver com isso. A compra dela está exclusivamente no prazer que ela vai sentir quando ela tiver
a estética que ela quer. Para algumas outras pessoas, o doloroso nesse aspecto é o envelhecimento. Então a pessoa vê as marcas da idade aparecendo, as expressões faciais, aquilo é doloroso para ela, ela não quer lidar com isso, ela não tem por que lidar com isso, porque ela simplesmente pode pagar uma quantia em dinheiro e não passar por isso. Ela pode retardar esse processo, ou seja, ela pode ter o prazer agora de se sentir ou permanecer jovem. Então você entende, no caso da harmonização facial, onde que está empregada a dor e onde que está empregado o prazer. Então, quando a pessoa faz uma compra nesse quesito, ela está comprando todos aqueles prazeres. O que é necessário a gente fazer para conseguir vender para os nossos seguidores? Transportar esse prazer e essa dor na nossa comunicação antes de fazer uma oferta de venda. Então, você não quer falar para a pessoa o que o seu produto tem de bom ou ruim. Você quer fazer essa pessoa sentir alguma emoção. Você quer fazer com que ela se sinta feliz, ou triste, ou angustiada, ou curiosa, ou com raiva, ou com medo, ou confusa. Algum tipo de emoção você precisa evocar na pessoa que está te seguindo. E agora eu quero deixar um exercício prático para você começar a melhorar a sua taxa de conversão de venda nas redes sociais. Você precisa pensar no seguinte: o que as pessoas que te seguem e os seus potenciais clientes, eles não querem sentir e o que eles querem sentir. Você precisa pensar muito nisso. O que o seu cliente ele não está afim de sentir? Qual sentimento ruim que ele tem que ele não quer ter? O que ele quer evitar a qualquer custo na vida dele? De forma que isso esteja relacionado com aquilo que você vende. Porque o que você vai vender não é o seu serviço, não é o seu produto. É a solução para a dor dele. É a solução para o problema que ele tem. Então você não vai vender, como eu falei, uma seringa com ácido hialurônico. Você vai vender para a pessoa 10 anos mais jovem, 10 anos de juventude, vai sentir os 25 anos novamente. Então, você não vai só vender o resultado, você vai vender a sensação. Porque o que as pessoas compram é exatamente esse ticket para sair da merda ou para parar de se sentir na merda e começar a se sentir no bem-estar, começar a se sentir melhor, no luxo. Então você precisa aprender a fazer isso. E para você conseguir fazer isso, você tem que pensar o que os meus clientes eles sentem de forma negativa, que atrapalha a vida deles, qual que é a dor que eles sentem quando eles passam por essa situação específica e que o meu produto, o meu serviço, o meu curso, meu produto físico, digital, que seja, vai ajudar ele a resolver isso. Então você precisa pensar nessas situações. E agora que você tem na sua mente um vislumbre do que essa pessoa está sentindo, do que ela pode sentir, você vai passar para a segunda parte disso, que é falar sobre uma situação cotidiana que essa pessoa passa. Então não basta só você saber que a pessoa ela não quer se sentir velha, como eu falei aqui no caso da harmonização facial. Você precisa falar isso na hora de fazer a venda. Então você vai botar o dedo na ferida, você vai fazer com que a pessoa sinta de fato. Então como que a pessoa vai sentir? Como que você faz isso através da sua comunicação? Você vai falar assim: envelhecer não é bom. Quando eu estava envelhecendo, eu me sentia mal comigo mesmo, eu me sentia mal com a minha aparência. Você vai falar aquilo que está mais próximo do sentimento da pessoa. Você vai querer ilustrar o máximo na sua comunicação o que a pessoa está sentindo. Porque quanto mais você faz isso, mais a pessoa vai bater o olho naquilo que você está falando e vai pensar: cacete, ele está falando comigo. É exatamente isso que eu sinto. Eu estou sentindo exatamente isso. E quando a pessoa ela começa a se familiarizar com o que você está falando, é o momento em que ela começa a se abrir para você, é o momento em que ela começa a sentir mais aquilo que ela está sentindo e começa a concordar com o que você fala. Sim, eu me sinto assim, sim, eu não quero envelhecer, sim, eu queria que houvesse uma forma para eu poder retardar esse processo. E aí, dessa maneira, a pessoa ela começa a se tornar suscetível a fazer uma compra, a passar o dinheiro do bolso dela para o seu bolso. Então, você não tem que falar sobre os benefícios do ácido hialurônico, você não tem que falar os benefícios do seu produto, você tem que falar sobre o que a pessoa sente. E uma informação muito importante aqui é: quanto mais momentos do dia a dia do seu cliente ideal você conhece, melhor. Então, se você sabe que quando ele vai no banheiro, ele se olha no espelho e ele se sente mal, perfeito, você vai falar sobre o momento em que ele vai no banheiro e se olha no espelho. Se você sabe que ele se sente mal quando ele vai comer fora,
você vai falar sobre o momento em que ele vai comer fora. Se você sabe que o seu cliente ele se sente mal ou se sente desconfortável quando ele senta com o parceiro dele, namorado ou namorada, é esse momento que você vai falar na sua comunicação. Então, você tem que mapear, você tem que sempre pensar nesses ângulos de comunicação, nesses problemas cotidianos que o seu cliente ideal fica passando. E quando você traz isso na sua comunicação, cara, é uma coisa mágica que acontece. Mágica porque cada pessoa vai se familiarizar com um ponto específico. Então tem uma pessoa que vai se familiarizar mais com o exemplo do banheiro, outra que vai se familiarizar mais com o exemplo de quando ela senta com o namorado, e ali vai estar empregado o ponto de dor dessa pessoa. Então, quando você fica fazendo isso e você fica alternando a comunicação, você vai pegando parcelas diferentes da sua audiência. Então, uma parcela de seguidores vai se familiarizar mais com a dor 1, outra parcela vai se familiarizar mais com a dor 2. E isso é uma coisa que ninguém faz na hora de vender no Instagram. Cara, ninguém. Só quem faz isso é quem já fatura mais de 6 dígitos, porque já sabe que esse é o game. Então, se você ainda não está acima disso, provavelmente está te faltando isso na hora de vender. Eu vou dar até um outro exemplo aqui na prestação de serviço digital. O cara é um designer, um gestor de tráfego. Geralmente ele vai falar sobre estratégia, sobre o que ele pode fazer, como que ele vai gerar lead para a empresa, como que ele vai gerar um resultado ali. Quando ele poderia simplesmente falar sobre a situação de merda que a empresa está passando ali naquele momento. Sobre como é uma merda a empresa ter uma equipe comercial que fica o dia inteiro chupando manga, porque não chega nenhum cliente lá. Fica o dia inteiro no TikTok, fica o dia inteiro no celular porque tem poucas pessoas para atender. Isso é perca de dinheiro. Como que o dono não se sente nessa situação? Deve se sentir um bosta, deve se sentir um cara que tá cagando grana, né? Então, você não necessariamente tem que falar do seu serviço, você tem que falar das situações cotidianas que o seu cliente ideal ele está passando. É assim que você faz com que as pessoas sintam preocupadas, sintam com medo, sintam com dor, sintam com raiva, frustração por não ter conseguido fazer uma coisa, ou raiva por não ser capaz de resolver aquela situação sozinho. E aí é exatamente isso que vai convergir na venda, porque a pessoa ela vai usar aquela emoção, aquele sentimento para tomar decisão de compra. E a gente volta naquele ponto inicial do vídeo, que é a pessoa ela vai tomar uma ação para fugir da dor ou para buscar um prazer. Então a pessoa ela vai comprar de você não porque o seu produto é foda, ou porque você é o melhor no seu mercado, ou porque o seu método é incrível. Não. Mas porque ela tá muito cansada de uma situação merda na vida dela e ela percebe que comprando de você, existe uma solução para aquilo. Comprar de você é uma possibilidade para que a vida dela mude. Assim como comprar de você pode ser o caminho para ela atingir o desejo que ela tem. Então, você precisa se desvencilhar dessa ideia de que, cara, eu preciso falar do meu serviço, eu preciso falar o que eu faço, eu preciso só mostrar depoimento, estudo de casa e não sei o quê, e começar a focar mais em sentimento. Fazer as pessoas sentirem qualquer coisa, cara, qualquer tipo de sentimento. Todo mundo sente, a todo momento, alguma coisa. Raiva, frustração, medo, angústia, felicidade, curiosidade, urgência. Você precisa aprender a fazer isso. Quando você trazer isso para sua comunicação, os seus seguidores eles vão começar a prestar mais atenção no que você fala, eles vão comprar mais de você e vão te indicar mais e vai se tornar um ciclo vicioso, porque mais pessoas vão chegando, mais você vai convertendo e mais dinheiro você vai fazendo. E você pode reparar a partir de agora, como se um véu saísse dos seus olhos e você pudesse enxergar as pessoas fazendo exatamente isso que eu tô falando pra você. Quando o cara fizer um lançamento, você vai perceber que ele tá fazendo isso. Quando você estiver vendo um cara vendendo o serviço dele ou o curso dele, ele vai estar fazendo isso. E quanto mais você fizer isso, quanto mais você treinar, quanto mais você escrever, mais você falar, mais você produzir, melhor você vai ficar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se isso fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque diariamente eu tô postando conteúdo sobre marketing e estratégia de vendas para ajudar você que está querendo viver do digital, seja da venda de serviços, produtos físicos, digitais, mentorias, o que for, cara. Eu quero te ajudar a vender mais e eu tô compartilhando tudo que eu sei sobre vender na internet aqui para que você consiga fazer isso. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.